Olá, sou o Daniel Simões e esse aqui é o Smartcast, o podcast das novas ideias pela sua TV Otimista. Aqui nós falamos sobre empreendedorismo, economia, inovação e tecnologia, sempre trazendo pessoas de muita inteligência para falar sobre inovações desse nosso mercado no Ceará para o mundo. Estamos recebendo hoje aqui dois convidados que são vencedores do prêmio Otimista de Inovação. Estamos recebendo aqui a Lívia Barreto, da Compartilha, que é uma startup de impacto socioambiental que otimiza a negociação de hemocomponentes, olha que legal, entre bancos de sangue para melhorar o cuidado com a população. Estamos recebendo também o Paulo Pelais, que é da Lovell, que a Lovell conecta os melhores talentos de tecnologia às empresas mais renomadas do segmento e revoluciona a forma como as instituições e profissionais de tecnologia interagem entre si. Gente, primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês. Tá? É um prazer estar aqui nesse nosso segundo episódio do Smartcast. Né? Aqui, só para contextualizar, aqui é bem informal mesmo, não tem besteira, não tem frescura. Aqui é para a gente falar realmente de inovação e mostrar que o Ceará produz empresas realmente como a de vocês, que estão à frente dos seus próprios mercados, trazendo muita inovação e disrupção. Beleza? Bom, olá, gente. Obrigada pelo convite. Né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, poder falar um pouco mais sobre assuntos tão importantes como inovação e empreendedorismo, né? Principalmente no contexto do nosso estado. Eu espero que a gente tenha um momento muito rico juntos. Eu tenho certeza que vai ser. Legal, Daniel. Obrigado pelo convite. Prazerzaço estar aqui. Gostei muito da apresentação, viu? Vou assistir esse podcast aí. Eu quero cortar essa parte aí, mandar lá para a galera, para atualizar o nosso site, que essa apresentação ficou boa demais, viu? Gostou? Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos começar aqui com as damas primeiro, né? Lívia, me fala um pouquinho mais sobre a Compartilha. Né? A gente falou sobre hemocomponentes. Eu vou ser sincero que não é muito a minha praia. Mas me explica exatamente o que vocês fazem. E eu sempre gosto de fazer uma pergunta. Como era o mercado antes da Compartilha e como é o mercado com a Compartilha e o que você vê para o futuro? Pronto. Realmente, quando a gente fala de hemocomponentes, né, é um assunto muito técnico. Né? Mas o que são esses hemocomponentes? Quando a gente doa uma bolsa de sangue, a gente doa uma bolsa de sangue total. E ela entra como se fosse numa linha de produção e vai ser subdividida em hemocomponentes. Plasma, plaquetas, hemácias e crioprecipitado. E são essas substâncias que a pessoa que precisa de transfusão vai receber. Né? A gente tem... a Compartilha ela surgiu a partir da minha dissertação de mestrado. Né? Eu digo que a gente é um time de sócios, somos pesquisadores que decidiram retirar da gaveta suas pesquisas para realmente trazer essa transformação para a sociedade. Então, a gente tem que, durante a minha pesquisa de mestrado, né, eu desenvolvi o modelo matemático e a programação de Beck para o Compartilha. Né? E o que a gente faz? Né? A gente faz compartilhamento de bolsas de sangue entre bancos de sangue, entre hemocentros, ou seja, aquelas bolsas que estão perto de vencer, que iam ser descartadas, né? A gente vai alocar na cadeia exatamente onde está precisando. Atualmente, o Brasil desperdiça, gente, em média 46% de tudo que é doado. Caramba. É muito alto. Ou seja, você usa um pouco da economia compartilhada, vamos chamar assim, Isso. né? Para um setor da saúde muito específico, que é bolsa de sangue. Que é bolsa de sangue. E, assim, a gente tem que o mercado ele é mais ou menos dividido 40% particular, para quem tem plano de saúde, enfim, e 60% público. E a gente estima que de desperdício, né, dessas bolsas de sangue, de 46% de tudo que é doado, seja 200 milhões anuais para o nosso país. Ou seja, é um valor muito alto que é descartado. Além de ser um produto que é infecto-contaminante, ele não pode ser descartado na natureza de qualquer forma. É sangue, né? Exatamente, é sangue. A gente tem população de rua, enfim, gato, cachorro, né, os animais, e a gente precisa dar um destino correto. E essa destinação correta, ela custa, em média, 8 vezes mais caro do que o descarte de um lixo comum. Caramba. Então, a gente entende muito que a gente precisa de soluções de compartilhamento, porque eu, como doadora, eu não me importo se o meu sangue foi usado, por exemplo, em Salvador. Eu só ficaria muito triste se eu soubesse que o meu sangue foi desperdiçado. Né? E atualmente a gente já roda no estado do Ceará em parceria com o Emolse, né? E a gente tem tido resultados muito bacanas.
O Hemócio, ele é um hemocentro de muita referência, mas todos os outros assim que eu pesquisei antigamente era esse compartilhamento é algo muito manual, né, feito assim em planilha de Excel, com boa vontade e experiência de colaboradores. Mas quando a gente pega o sangue, né, que tem 4 hemocomponentes, A, B, O, AB, positivo, negativo, 9 tipos de fenotipagem, a gente passa de centenas de produtos. Então é impossível fazer isso manualmente, a gente precisa da ajuda de programação. Poxa, muito legal. Não só pela visão empreendedora que vocês tiveram, mas principalmente, acho que mais do que qualquer outra coisa, talvez o impacto econômico e social sobre isso. Porque você falou aí de quantos milhões que são descartados? A gente estima que são 200 milhões. Se a gente está falando de 200 milhões, a gente está pensando aí numa coisa não só no efeito financeiro disso, porque o sangue tem um valor, mas eu acho que mais do que o desperdício financeiro, é um desperdício de vidas. Né? Porque às vezes pessoas que poderiam estar precisando desse sangue no local X, precisa fazer às vezes uma campanha de doação e na cidade vizinha ou no estado vizinho tem esse sangue lá sobrando, como você mesmo disse, às vezes ficando vencido. E não consegue aproveitar. Então, poxa, muito legal. Mas me fala um pouquinho sobre a Lívia. De onde é que você veio? Né? De onde é que surgiu essa ideia? Qual é o teu background? Qual é a tua formação? Porque eu vou ser sincero, eu nunca tinha visto nada parecido, né, com inovação, com um caráter social tão interessante. E se você falar de sangue raro, né? Imagina. Que aí você tem um preço, mas qual é o valor de um sangue raro? Meu amigo, é imensurável um negócio desse, né? Não tem aquele negócio, priceless, né? Não tem preço. Não tem preço. E a gente coloca, por exemplo, situações de compartilhamento que hoje existem só em casos, por exemplo, de calamidades. Por exemplo, na pandemia houve muito compartilhamento, por exemplo, de oxigênio entre os estados, materiais, né? Mas é numa situação de extrema emergência. Por que a gente precisa esperar contextos tão catastróficos para que a gente trabalhe essa economia compartilhada, né? E me apresentando um pouco, né? Meu nome é Lívia, eu sou engenheira de produção mecânica, formada pela Universidade Federal do Ceará. Tenho formação também em engenharia industrial na École Nationale Supérieure des Arts et Métiers, em Paris. Sou mestre em administração, sou servidora da Universidade Federal do Ceará, sou engenheira de produção. Atualmente eu trabalho no Parque Tecnológico da UFC, justamente ajudando algumas startups a se desenvolverem. E a Compartilha tem, em média, 2 anos de vida, né? Que justamente quando eu terminei o meu mestrado, a gente submeteu a ideia para o BNDES, e a gente participou de uma aceleração, foram mais de 900 startups inscritas, e a gente tirou o 2º lugar nacional, segunda melhor startup de impacto socioambiental, né? A ideia de ser uma startup de impacto socioambiental, a gente diz muito que entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, a gente quer os dois. Então, a gente não se enquadra como uma empresa tradicional. Nossos KPIs, eles são um pouco diferentes, né? A gente estima que as empresas elas têm que gerar impacto positivo na sociedade. Legal. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. De onde é que veio essa ideia? Porque, assim, falo por mim, talvez pelo Paulo tenha uma mesma percepção, talvez o público em geral não conheça o mercado, vamos chamar assim, de doação de sangue. A gente tem grandes players aqui, Fujisan, Hemócio, etc., mas é uma coisa que o grande público não conhece. Aí eu te pergunto, de onde é que veio essa ideia? A pergunta é, quando e como você descobriu a dor desse mercado? Pronto. O meu orientador de mestrado, o pai dele tinha uma doença crônica, e aí, durante a vida dele, ele teve que fazer mais de 7 campanhas de doação para o pai dele. E aí ele foi fazer o doutorado dele no Canadá, e lá ele viu um grupo de engenheiros, TIs, que estudavam problemas de saúde, né? E porque, assim, os problemas de saúde, eles precisam de tecnologia para ser resolvidos. Quando ele voltou para o Brasil, ele viu que isso que ainda era muito incipiente aqui no Brasil. E a gente fundou um grupo de estudos, começou a desenvolver, e a gente fez parceria, na época, com o Hemocentro em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E a gente começou a estudar esse problema, eu fui me aprofundando no meu mestrado. Ele colocou essa situação, você aceita esse problema no seu mestrado? E eu me apaixonei, né, pelo problema, e eu disse, poxa, a gente pode estudar e pode tentar ajudar aí a resolver. E foi assim que surgiu. Então, muito do mercado de sangue, realmente, eu fui aprendendo, né, durante o meu mestrado, estudando, fazendo entrevistas com gestores de hemocentros, até chegar nesse problema. Ou seja, isso é, de fato,
uma startup que ela nasce de dentro da academia, de dentro da universidade, né, do seu mestrado, para atender uma demanda do mercado, não é isso? Exatamente. Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Como agora pergunta de leigo, né? Como é que efetivamente funciona a compartilha? O que eu estou querendo perguntar? Como é que vocês detectam que certas bolsas de sangue estão se vencendo ou próximos de se vencer? E como é que vocês fazem a integração, não sei, provavelmente com tecnologia, mas como é que vocês criaram talvez um sistema que faz com que esses bancos de sangue se conversem e que vocês consigam identificar, né, e fazer a gente fala muito de bolsa uma bolsa de sangue, na verdade, uma bolsa de bolsas de sangue, bolsa, né? de hemocomponente. Bolsas de hemocomponentes. Como é que essa parte da tecnologia evoluiu nisso e como é que vocês conseguiram resolver esse problema? Pronto. O Daniel até já deu aí alguns spoilers da solução, né? Mas a gente tem um sistema web, né, que a gente desenvolveu. Hoje a gente capta informações diretamente do sistema do Emossi. Antigamente eles alimentavam o nosso sistema. Hoje a gente já desenvolveu uma API que colhe diretamente essas informações. Legal. Por exemplo, plaquetas duram 5 dias. Glóbulos vermelhos duram 42. A gente tem um produto que é único, que só advém de doação, de solidariedade, e ele não pode ser vendido no Brasil. Então, a gente trabalha com um insumo, eu também não consigo comprar em supermercados, por exemplo. Uhum. Então, a gente trabalha com um insumo muito nobre, né? A nossa ideia sempre é atender a população. Então, o que a gente faz? A gente tem uma integração entre esses bancos de sangue, a gente monta uma rede de compartilhamento. Atualmente, a gente atende Fortaleza, Sobral, Iguatu, Crato, Juazeiro e Sobral. E esses 6 hemocentros, né, a gente tem esse banco de dados compartilhados. Eu avalio, através de modelagem matemática, visando reduzir o desperdício, os hemocomponentes que estão perto de vencer, a autonomia do estoque de cada hemocentro, ou seja, eu tenho autonomia para um dia, então eu vou priorizar aquele hemocentro que tem pouco. Se o Daniel, por exemplo, é gestor de um banco de sangue, tem para 5 dias, né? Então ele pode esperar mais um pouquinho porque eu tenho uma janela maior de compartilhamento. Assim como os hemocomponentes que estão perto da data de validade. Se ele vai vencer amanhã, eu tenho urgência em compartilhar. Se ele tem aí uma janela de 10 dias, então eu espero um pouco. E leva em consideração diversos fatores, que são nossas restrições, né? Distância entre os hemocentros, fator de compactação de cargas, para redução de custos logísticos. Então, eu tenho uma série de restrições na minha modelagem matemática para chegar numa solução. Mas eu não quero qualquer solução, porque existem várias soluções possíveis. É como se o meu sistema percorresse uma árvore de decisões, né? E, dentre todas essas soluções possíveis, eu quero a solução ótima. Ou seja, eu tenho uma única solução que a gente consegue otimizar toda a cadeia, toda a rede. Então, deixa eu ver se eu entendi. Vocês criaram um sistema web que esses hemocentros, eles usam esse sistema para administrar estoque do material, no caso dos hemocomponentes, e no momento que a inteligência detecta que um desses hemocentros está com déficit de algum tipo de sangue, o sistema, teoricamente, ele gera um gatilho e vocês fazem a logística também desses bolsas de sangue? Pronto. Hoje o nosso sistema, diariamente, ele gera relatórios, né, para os gestores do banco de sangue, dizendo exatamente 10 bolsas de hemácias A positivo, fenotipagem C grande que deve sair de Fortaleza para Iguatu. Então, todos os dias eu atualizo, né, qual deve ser as saídas e entradas, né, para que a minha rede esteja naquele nível de estoque seguro para todo mundo. E, atualmente, a gente não opera a logística. O Emossi, ele já tem carros próprios que fazem essas rotas, e a gente colocou, né, esses produtos, na verdade, como se fosse um cooler, né? O transporte de bolsa de sangue é como se fosse um cooler, parece um cooler de cerveja. E aí eles colocam as bolsas de sangue e mandam a carga. Então, todos os dias existem essas transações entre os 6 hemocentros. Em relação à logística, a gente pensa muito em fazer parcerias com operadores logísticos, né, que já estão no mercado. Imagina, por exemplo, na pandemia, a Azul envelopou os aviões e disse que estava levando a vacina para o povo brasileiro. A gente, por exemplo, já tem uma malha aérea que funciona. A gente tem grandes empresas, a gente foi procurada até uma vez pela Pague Menos,
né, que eles já têm a rede de farmácias, enfim. A ideia da gente é fazer parcerias com esses operadores, né? Imagina uma campanha de marketing, você está levando ali 4, 5 coolers, mas você está levando vida, né, aos brasileiros. Então, a nossa ideia não é ser operador logístico, mas a gente fazer essa parte de inteligência. Usar a capacidade ociosa aí de um operador logístico, você falou da Pague Menos. Ai, Deusmar, lembra aqui? Vamos falar sobre isso depois. A ideia de vocês, isso é nobríssimo, por sinal, é usar a capacidade ociosa, de novo a economia compartilhada, a capacidade ociosa de distribuição logística para poder levar esse sangue o quanto mais rápido possível para salvar vidas. Exatamente. E são empresas que já têm capilaridade, já têm conhecimento de mercado, né? A ideia é a gente poder ser parceiros, né, e ajudar aí nesse mercado a não ter esse desperdício, a população a ter esse suprimento quando precisa. Eu sempre falo desses 200 milhões, mas tem algo que é muito importante que a gente não consegue nem estimar. Por exemplo, se existem no Brasil, tem sempre essas reportagens, cirurgias eletivas adiadas por falta de sangue, né? Toda cirurgia eletiva, quando é marcada, é dividido e é separado alguns suprimentos para aquela cirurgia ser segura. E aí, por exemplo, acontece de ser cancelada por falta de suprimento. A gente tem um paciente que está mais tempo no hospital, vai ficar mais um dia internado, tem uma equipe médica que está ali dedicada, enfermeiros. Então, isso aí a gente não tem uma família que está ali com aquele paciente esperando. Às vezes o paciente vem a óbito, mas isso nunca vai ser a causa, né? Morreu porque faltou bolsas de sangue. Vai ser sempre uma parada cardíaca, alguma coisa. Mas isso acontece. Mas é uma causa, é uma né? causa. É uma causa que acaba tendo um efeito muito pior, né? E que às vezes as pessoas não têm conhecimento. De novo, é um mercado muito específico, né? A grande maioria, talvez, da audiência aqui não conhece o mercado de hemocomponentes. E aí você coloca aí 1, 2 dias a mais de internação. Total. Quanto isso custa? O custo de um dia a mais de internação, né? Tanto financeiro quanto emocional, né? Isso é muito forte. Legal. Acho que trazendo até uma experiência recente, né? Em dezembro, a minha esposa foi internada com a síndrome de Guillain-Barré, uma síndrome bem rara de saúde, e ela precisava de um medicamento que 50 ml desse medicamento custa R$5.000, chamado imunoglobulina. Uhum. Ele é retirado de sangue, só que tipo assim, 100 litros, 200 litros de sangue tira 50 ml de imunoglobulina. Então, assim, é uma extração muito forte. E aí, não só ela, como várias pessoas que estavam no mesmo lugar, na mesma sala, no mesmo hospital, eram na esperança de receber um sangue tipo X, tipo A, tipo B, tipo C. E é uma das coisas que, às vezes, a gente não vê até que viva. E aí, a gente traz aquele raciocínio de que, cara, isso deveria fazer parte de calendário escolar. Fazendo bem isso de cara. Deveria fazer parte de calendário escolar, a gente conhecer comunidades, a gente conhecer para entender a importância do impacto social. A gente deveria fazer parte de calendário escolar, a gente visitar lixão, para a gente entender o impacto de que gera uma garrafa que a gente joga fora numa lixo. Conhecer um hospital para entender a importância de doar um sangue, de ser um doador de órgãos e tudo mais. Acho que se a gente começasse a viver um pouquinho disso aí, até um pouco que você conectou, a Lívia estava no prêmio, nós somos ganhadores juntos, e graças a Deus que a gente foi, porque juntos, né? Porque acho que se não fosse, eu tinha de dar o prêmio para ela aí. Porque assim, ela fazendo o pitch dela, eu falei, nossa, pelo amor de Deus, assim, um negócio Como incrível. É que eu vou concorrer com isso? Não dá. Assim, graças a Deus que a gente conseguiu ganhar junto. A gente não estava concorrendo na mesma categoria. Exatamente, a gente não estava na mesma categoria e tudo mais. Mas eu falei assim, se tivesse que ser só um, eu falei, não, já ganhou, dá tá pra aqui, ela, dá pra mim morrer. Eu tô feliz, eu vou embora. Faz igual o pessoal da Fórmula 1, que o cara pega, não, fica aqui em primeiro lugar, que eu fico aqui em segundo. E essa é uma outra coisa, assim, que é muito da veia da startup, né? Diferente de outras empresas, cara, tu tem uma empresa de construção civil, o outro cara tem uma empresa de farmácia. É impressionante como ele disputa ego contigo, ele não te ajuda. Assim, vocês não concorrem, mas é impressionante. Na startup é diferente. É impressionante como a gente, sendo às vezes concorrente, se ajuda.
Assim, tem uma pá de gente aí no mercado que concorre, se ajuda, sentam junto, conversam junto, almoçam junto, merenda junto. Por quê? A gente, por mais que seja concorrente... merenda junto. A gente, por mais que seja concorrente, cara, se eu pegar a minha carteira de cliente e a tua, sei lá, tem 3, 4% que a gente concorre, mas tem 95% que a gente... Ou seja, por causa de 4%, a gente não está colaborando 95%. A visão de startup é muito legal, mas Pelais, né? Você prefere o Pelais do que o Paulo. Cara, me fala então agora um pouquinho sobre a Lovell, né? Se a gente estava conversando ali nos bastidores, vamos chamar assim, né? Que vocês são uma empresa que conecta talentos da parte de tecnologia, né, para empresas que estão buscando. E estava explicando lá que o funil é invertido. Né? Tem mais empresa procurando esse profissional do que profissional procurando empresa. Total. Me fala um pouquinho aí sobre o teu negócio. Bom, a Lovell é uma startup que tem 2 anos ali de vida, né, bem novinho ainda. E basicamente o que a gente faz é contratar desenvolvedores para desenvolver a API da Lívia aqui, que ela estava falando que desenvolveu a integração lá. Então, essa galera aqui é que faz as APIs, tecnologia, o match que ela disse para encontrar a pessoa certa, para fazer a árvore lá de decisão, para encontrar a decisão ótima e tudo mais. Então, tudo isso aí é feito por profissionais de tecnologia, usando machine learning, deep learning, inteligência artificial, BI, Big Data. Tudo isso aí é meio que conectado, sopa de letrinhas, mas é uma mão de obra extremamente especializada, difícil de ser encontrada, altamente disputada, altamente valorizada e que as empresas estão tendo seu crescimento atrapalhado pela ausência disso. Não é novidade para ninguém, só o que tem é pesquisa. O Google lançou uma no ano passado, mais de 500 mil, a XP lançou lá, cara, 800 mil profissionais de tecnologia que a gente não vai ter até 2028. Ou seja, cara, 800 mil cadeiras. Um profissional de tecnologia igual ela impacta quantas vidas? Demais. Do negócio dele. Então, assim, um cara desse que não tem, quantas pessoas vão deixar de receber o sangue? E só fazendo aqui até um paralelo com o que vocês falaram, a falta do profissional de tecnologia pode estar prejudicando vidas. Total. Esse é o impacto. Então, o que a Lovell faz? A Lovell ela encontrou uma forma inteligente de contratar profissionais em 15 dias. Então, exemplo, o Daniel chega para mim e fala, olha, eu quero contratar uma pessoa que faz site, que faz blog e que faz um aplicativo para mim. 3 pessoas. Eu vou lá, tu me entrega no dia 1 de junho, no dia 15 de junho eu te entrego os 3 profissionais contratados na tua mesa. Esse processo, só para você ter uma ideia, ele demora 120 dias, 160 dias em empresas na média. Se forem vagas mais específicas, quanto mais específico for o profissional, mais tempo ele leva. E no meu caso, não. Então, como que a Lovell faz isso? Né? A gente criou uma plataforma inteligente, onde do mesmo jeito que a Uber tem motorista, a Lovell tem tech recruiters. Então, a Uber é a maior empresa de transporte hoje de mobilidade urbana, só que ela não tem nenhum carro e não tem nenhum motorista. A Lovell está indo nesse mesmo caminho. Nós somos uma grande agência de recrutamento, que é um nome mais internacional, né? Exatamente, Headhunter, só que funcionando em hub, só que a gente não tem nenhum Headhunter contratado. Então, é meio que uma economia colaborativa, que essa galera está na casa dela. Eu tenho Tech Recruiter no Amapá e no Rio Grande do Sul, se tem os 2 extremos aqui. Eu tenho Tech Recruiter que mora no Canadá, eu tenho Tech Recruiter que mora na Europa, Estados Unidos, enfim, que elas da casa dela vão receber a mesma vaga. Do mesmo jeito que para o Uber cai uma corrida, para ela cai uma vaga. Assim, e tu tem um Uber de contratar de pessoas... contratação de pessoas de tecnologia, só que é um Uber que funciona literalmente no mundo inteiro. Exatamente. Porque isso é a minha próxima pergunta. Porque a gente falando de tecnologia, como a Lívia aqui, a Lívia ela pode contratar um profissional para trabalhar lá na Compartilha, que pode morar aqui em Fortaleza, em Sobral ou na Escandinávia. Total. Até mesmo porque a tecnologia é a mesma. Citando extremos aqui, se eu tenho uma linguagem, por exemplo, Java, que é altamente conhecida aí no mercado. No Acre, esse Java é o mesmo Java lá da China. É o mesmo. O desenvolvedor daqui do Acre pode nunca ter falado mandarim, e o da China nunca ter falado português. Mas ele fala Java. Mas ele fala Java. Então, se ele olhar a tela do computador, eles não se falam. Mas ele olha a tela do computador e fala assim, ok, entendi. E ele olha, então assim, é o mesmo profissional. Eles podem não falar a mesma língua, mas eu consigo, o mesmo Java daqui é o mesmo Java de lá. Então, são profissionais internacionais. E aí começa a vir até um conceito que o pessoal chama de a economia dos talentos globais. Por quê? Eu sou um cara que eu já trabalhei para os Estados Unidos, no Silicon Valley, que eu trazia dólar de lá e gastava em real aqui.
Então, ou seja, eu estou trazendo uma economia para o meu país. Eu estou aumentando o PIB, digamos assim. Eu estou trazendo um dinheiro internacional e girando a minha economia local. Então, essa economia de talentos globais, de morar nesses apartamentos mais smart, que tem cowork grudado, que tem espaço para colaborar, coisa nesse sentido, cara, não só é uma tendência de tecnologia, como é uma tendência de que jovens vêm olhando para isso. Tu falando nisso, eu acho interessante. Eu sempre gosto de contar essa história, né? Quando a gente começou a desenvolver o J Smart em 2019, 2018, e a gente foi lançar um projeto com coworking lá integrado ao prédio. E aí uma pessoa, o corretor mesmo, me perguntou assim, mas vem cá, quem é que vai trabalhar de casa? Isso 2019. Antes da pandemia. Isso é pré-pandemia. Mas, cara, às vezes eu gosto muito de fazer algumas referências. Ontem eu tive até uma palestra com o Andrés, que é um dos nossos próximos entrevistados, que ele estava falando sobre a Web 1.0, Web 2.0 e a Web 3.0 que a gente está entrando agora. O grande X da questão é que a Web 1.0 ela tinha um propósito completamente diferente dessa Web 3.0. Né? E aí, quando a gente fala... Só para ter uma ideia, em 2014 não existia Uber. Né? 2014 tem 10 anos. Um dia desse. O tempo passa e a gente não percebe. Inteligência artificial, a gente fala que vai revolucionar. Antigamente, não sei se vocês têm uma opinião parecida com a minha, mas antigamente a gente falava assim, mas isso aqui, mas daqui a 10 anos isso aqui muda tudo. A gente está numa relação hoje que a gente fala, cara, isso aqui próximo ano muda tudo. Inteligência artificial, por exemplo, eu imagino o quanto vai impactar o negócio. Acho que o negócio de todo mundo, mas talvez... Em maior grau, né? Mas quanto a inteligência artificial, por exemplo, pode fazer um trabalho hoje de prever que vai faltar sangue em Macapá? Até rimou, né? Ou seja, o quanto é que essas novas tecnologias podem impactar não só negócios digitais, mas principalmente negócios físicos, né? E como esse digital ele está integrando aí esses dois, o front-end e um back-end de uma solução. Você estava falando, eu estava me lembrando, por exemplo, essa catástrofe do Rio Grande do Sul, né, que tiveram vários estudos, né, de previsão. Poderia ser utilizado, inclusive, isso. Está previsto uma alta de chuvas, então já vamos fazer aqui um estoque maior, por exemplo, de hemocomponentes nessa região, porque vão ter pessoas, né, de certa forma. Então, assim, a gente tem como trabalhar isso com antecipação, né? E não só em catástrofes. O Pelé estava falando da empresa dele, estava me vindo várias coisas aqui na cabeça. Eu estava pensando um pouco sobre a dificuldade também de reter talentos de TI no Brasil. Né? Isso é uma coisa. Em dólar, né? E assim, eu fico vendo, por exemplo, eu sou servidora da UFC e os nossos alunos, né, de TI, às vezes ali no 4º semestre, às vezes já estão, né, não vão nem para estágio mais, já estão contratados para empresas e às vezes empresas de fora. E como é difícil a gente reter esses talentos trabalhando para a gente, para a tecnologia. É covardia, né? Ganhar em dólar em real. Você antecipou uma coisa que a gente estava até conversando ali antes, porque eu sempre gosto de falar isso, né? Uma startup, seja a empresa que for, ela tá para atender uma dor. E pelo que eu estou entendendo do teu negócio, a dor não é do contratado, é do contratante, né? Total, assim, como eu falo, cara, quem manda é o mercado. Hoje em dia, as empresas estão precisando mais do profissional do que o contrário. Então, é por isso que elas estão abrindo mão de tanto home office, é por isso que tem tanto benefício, é por isso que estão topando pagar salários absurdos para pessoas de tecnologia. Quando eu falo salários absurdos, porque quando você avalia antes da pandemia, 2019, que foi o ano que você citou, um profissional front-end ganhava 3 mil, 4 mil, 4 mil um pleno sênior. Cara, pandemia, reais. Pandemia, isso foi para 15, 16. Cara, 3, 4 vezes. Me diz qual foi a outra profissão que multiplicou por 3, 4 o salário nos últimos 10 anos. Difícil você ver isso. Por isso que eu falo que são vezes aí astronômicos, né? Então, cara, é um profissional altamente valorizado. E o que eu mais sou apaixonado pela tecnologia é pelo potencial de impacto social que ela tem. Poxa, eu conheço pessoas que ali da comunidade que eu morava, que é a comunidade do Grande Serviluz, que fica ali perto do Cais do Porto da nossa cidade. Eu tenho jovens lá que, cara, o cara entrou num projeto social, o cara não tinha direito a uma casa, hoje já está trabalhando para Portugal, ganhando 3, 4 mil euros, tá entendendo? Então, tipo assim... O impacto social disso é... E aí você imagina, eu faço sempre uma comparação. Vamos pegar o exemplo da Lívia aqui, que é medicina e tudo mais, área da saúde.
O médico vai pagar uma faculdade ali. Imaginando que fosse uma faculdade, cara, 8 mil, 10 mil reais uma faculdade de medicina, vai passar 6 anos nela, depois ainda tem mais 2 anos de especialização, internato, né, residência, etc. Então, cara, 8 anos para esse cara, quando ele começar a trabalhar, ele vai ganhar o quê? 10 mil reais. Quando ele começa, ele é um júniorzinho, 8 mil, 10 mil, que é quando um médico começa a ganhar. Cara, em 8 anos ou 10, um profissional de tecnologia está ganhando 20, 25, ou muito mais que isso, se estiver trabalhando para fora. Porque se você falar de 5 mil dólares, você está falando de 30 mil reais. É barato para eles e caro para a gente. Total. Né? Então, assim, tem um potencial. E quando você fala de medicina, cara, você tem todo um ferramental por trás. Se você falar de tecnologia, você tem um notebook, ponto. Notebook e um Wi-Fi. Entendeu? E um J Smart. Não, você fez algum mexão? Obrigado. Uma coisa é quando a gente planeja e outra coisa é quando a gente entrega e vê as coisas acontecendo, né? Citando, né? Em 2019, quando a gente fez, e as pessoas perguntam, mas quem é que vai trabalhar num coworking? Hoje eu pergunto, quem é que não vai trabalhar, né? A gente tem casos, por exemplo, de clientes que tinham seus apartamentos tradicionais, tinham às vezes sua sala comercial e decidiram se mudar para um J Smart, devolvendo o apartamento e a sala comercial. E o cara me disse o seguinte, Adriano, eu troquei o carro. Antigamente eu tinha trocado o carro pelo Uber. Agora eu troquei o Uber pelo elevador, porque eu trabalho lá no meu coworking, né? E moro na minha casa e às vezes trabalho de casa. A gente lançou um prédio agora de 25 metros quadrados, o J Studios, que ele tipo assim, a ideia inicial, e aí é interessante porque o mercado às vezes ele dá novos usos para uma ideia sua, né? A ideia do J Studios é ser um apartamento compacto, com foco em short rental e long, né? Ou seja, short stay e long stay, aluguel por temporada, e muito voltado para um público executivo. Então, o cara que está vindo de São Paulo, como a gente estava conversando lá antes, né? O cara está vindo de São Paulo para cá ou está indo daqui para São Paulo fazer essa hospedagem. Mas o que eu achei interessante foi que uma vez um cliente chegou para mim e disse, não, cara, eu estou comprando aqui um apartamento. Na verdade, ele comprou 2 apartamentos. Cara, eu comprei um para eu alugar e o outro para ser o meu home office. Aí eu perguntei, cara, mas isso aqui não é prédio comercial, não sei se você entendeu. Não, eu não vou atender ninguém. Eu moro aqui perto, e de fato ele morava 2, 3 quarteirões, num apartamento bacana e tal, mas eu sou da área de saúde, mas trabalho com tecnologia. Curiosidade? Aí ele disse assim, parece que era fazendo leitura de exames, eu não entendi muito bem. Aí ele disse assim, eu moro num prédio mais antigo aqui perto, e comprei para ser meu home office. Aí eu, como eu disse, cara, mas não pode receber. Não, Daniel, o meu trabalho é todo online, eu não recebo uma pessoa. E se receber, é via videoconferência. Aí eu fico aqui pensando, caramba, a gente está vivendo uma geração, né, que a gente tem hoje 5... Eu não sei se vocês leram o último livro do Philip Kotler, do 5.0, que ele fala que a gente tem pela primeira vez 5 gerações convivendo na mesma economia. Então a gente tem desde os baby boomers lá da década de 40, 50, idade dos meus pais, por exemplo, para gente que está na geração Z. Meu filho hoje pega se eu der um prazo de papel para esse dele hoje para uma revista, ele não sabe nem o que é uma revista. Um dia desse ele chegou em casa, eu preciso escrever aqui as palavras com as letras. Aí tinha lá, livro antigo, né, diz assim, corte de revistas e jornais para escrever a palavra tal. Ele está na alfabetização. Aí eu olhei para a Flávia, minha esposa, e digo, Flávia, cadê revista aqui em casa? Em casa não tem jornal, não. Não tinha nada. O que me salvou, porque eu tinha eu recebo o jornal do Otimista em casa, as revistas do Otimista em casa, cortei lá e fiz o trabalho. Mas por que eu estou falando isso? É surpreendente como a tecnologia está mudando e está mudando rápido. A gente, às vezes, não para pensar o quanto está mudando e mudando mercados tradicionais, né pai? Pelais? Deixa eu te fazer outra pergunta. Cara, qual é a média hoje, né, salarial de um desenvolvedor de um software, de um developer, de um dev, né? Tá. Existem 3 principais níveis, júnior, pleno e sênior. O júnior ali entra na casa de uma média de 5 mil reais, o pleno de 7 a 8 e o sênior acima de 12.
Então, essa é uma média, né? Obviamente que empresas maiores e de maior destaque para ter os melhores profissionais vão pagar um pouco acima disso. E empresas menores acabam disputando muita gente ali no mercado e aí entra um pouco de brand, né? É um mercado, cara, que remunera muito bem, como eu falei, devido à escassez. Cara, hoje em dia, o profissional de tecnologia, a empresa e não basta ter só o salário, tá, Daniel? Assim, tem que ter uma empresa legal, tem que ter um propósito massa, como o propósito da Live aqui. Tem que ter uma coisa que ele diga assim, pô, não é só dinheiro. Por quê? Porque dinheiro está resolvido. Esse cara não está pensando só em dinheiro. Ele prefere resolver o problema do banco de sangue da Lívia do que trabalhar dinheiro ele vai ter. Dinheiro ele vai ter. Legal. Na sua empresa, na da Lívia, na minha ou na dos nossos amigos, ele vai ter. Ele vai ganhar os 10 mil reais dele. O problema não é dinheiro. Não, porque se um dia a Lívia olhar para ele e fizer uma cara torta e ele ficar assim, dizer assim, rapaz, eu acho que não estão me cuidando aqui, não. Cara, ele decidir sair da empresa da Lívia, ele decide sair na segunda, na quinta ele está em outro canto. Então, assim, por quê? Porque tem muita vaga aberta. Estão precisando muito desses profissionais. Então, a galera que está alocada, como a Lívia trouxe muito bem aqui, reter essa galera está muito difícil. Está muito difícil porque é uma geração diferente, é uma geração que está no home office. Então, esse profissional, cara, mais de 80% deles trabalham em home office. Então, uma coisa é eu entrar por essa porta, você me viu. Cara, você em uma olhada, aí não tem inteligência artificial melhor do que a sua para fazer isso. Você em uma olhada, você sabe se eu estou bem, se eu não estou, se eu tomei café, se eu briguei, se eu não... Então, como que você faz isso no home office? Não faz. Oi, bom dia. Cara, não carrega uma expressão, não carrega um sentimento, não carrega um oi, não carrega uma entonação de resposta vocal. Porque quando a pessoa chega, você já fala assim, ei, rapaz, eu acho que... Ela não tá muito bacana, não. Calma, deixa eu buscar um doce ali, deixa eu buscar um bolo, deixa eu chamar ela para um café. É uma geração que nasceu nisso, total, né? Qual a média de idade hoje dessa galera? Cara, 24 anos, 25 anos. Isso aí vem para outra pergunta, que essa aqui é uma curiosidade até minha, né? Eu tenho 40 anos. Quando eu entrei na faculdade, eu escolhi economia porque era o que eu mais gostava e tal, mas não existia. Obviamente, existia ciências da computação, mas não era o que é hoje. Qual é hoje? Não era o glamour, né? Não digo nenhum glamour. Tipo assim, a internet não tinha virado o que era hoje, a gente não tinha nem como imaginar que teria virado. Então, quem tomou a decisão lá atrás se deu bem por sorte, vai. Total. Já essa geração de 20, 30 anos, né, que já são nativos digitais, já nasceram aí... Nós estamos em 2024, então o cara que nasceu em 2000 já tem 24 anos, já está no mercado de trabalho. Total. Né? Esse cara já nasceu... Eu lembro que a internet lá em casa chegou em 97. Né? Ou seja, em 2000 a internet já era uma coisa usual que para essa geração, como a do meu filho, que nunca pegou uma revista, mas para mim, que estou no meio, né, que sou um millennial ali, eu não vi essa transformação. Mas vamos supor que eu tivesse um filho, né, o Henrique, meu filho de 6 anos, me perguntasse, pai, o que eu faço? Eu vou para a área de tecnologia, vou para a economia, vou para a engenharia, vou para outra coisa. Ou se ele tivesse, sei lá, 18 anos, estivesse entrando na faculdade. Que tipos de formações hoje a gente tem disponível no mercado para ele resolver, né, a dor do teu cliente que está procurando e a dor da Lívia, por exemplo, que está precisando de um desenvolvedor? Qual é, vamos dizer assim... A trilha. Cara, hoje em dia, o cara já nasce... tem até acho que é Johan Hari, né? O cara que escreveu Homo Sapiens, esqueci o nome dele. Johan Exato, esse cara. Ele fez um podcast, né, uma palestra, e ele falou assim, cara, é impressionante como as crianças estão aprendendo primeiro a mexer no celular do que andar. Isso é louco demais, cara. Quem de nós não vê um bebê, criança que tem um aninho que não anda, mas ela mexe no celular. Ela mexe porque ela dá play, ela dá pause, ela passa pro lado. Então, assim, mexe. De uma certa forma, mexe. Se der propaganda, dá um tilt. Minha filha foi assistir televisão um dia desse, aí tava num programa lá, começou a propaganda, cadê que ela entendia que aquilo era uma propaganda? Total. Assim, eu tenho um sobrinho de 8 anos, e aí eu tava no aniversário dele de criança, e aí ele conversando com os amigos dele, teve coisa assim que pra mim foi assustador. Eu vendo aquilo ali, um cara de 29 anos, assustado com aquilo ali, porque ele falou assim, cara, que legal esse brinquedo, tu viu no canal de quem? Exato. Como assim? Tu viu no canal de quem? Ou seja, ele já tá assumindo que beleza, ele só viu no YouTube, né? YouTube. Conversa vai, conversa vem, brincadeira vai, brincadeira vem. Ele, cara, eu comprei isso aqui no Marketplace.
eu comprei na Amazon. Cara, mas na AliExpress tem o Mermin, só que genérico. Aí eu fiquei assim, eu falei, cara, um menino de 8, 9 anos sabe que na AliExpress tem o Mermin, só que com outro nome. Assim, cara, eu vim aprender isso com 25 anos, eu achava top. Eu era cara, o cara com 8 anos de idade. Então, assim, ele não perguntou qual foi a loja, perguntou qual foi o site que ele comprou. Então, o mundo vem mudando e aí eu encaixo na sua pergunta. Cara, qual que é a trilha pro meu filho de 6 anos? Só fazer um comentário aqui. Meu filho fez algo parecido com minha esposa. Eu ia pegar ele no shopping, ele estava no shopping, aí ele disse, mamãe, cadê o papai? Está chegando. Cadê o papai? Está chegando. Ele está chegando. Mas vamos pegar um Uber? Como é a trilha desse cara? Eu tenho, sei lá, 16 para 17 anos, estou pensando aqui no que eu quero me formar. Ou mesmo, sou um cara de 40 anos que estou fazendo transição de mercado. Tem bastante gente. Né? Tem bastante transição de mercado. Qual é a trilha? Seja um jovem ou seja o Daniel. Daniel com 40 anos quer mudar de setor, quer ir para a tecnologia. Por onde começar? Tá. Dá um desconto aí, porque eu odeio a palavra depende. Acho que depende muito chato. Porque se você for no final da coisa, tudo depende de alguma coisa. Então, assim, cara, quando você olha 6, 7, 8, 10 anos, cara, muita lógica. Computação nada mais é do que muita lógica e raciocínio. É raciocínio e lógica. Eu falo que computação, machine learning, IA, nada mais é do que a lógica abraçando a estatística. Isso aí é a inteligência artificial hoje. E aí, assim, cara, quando você pega a criança, então, jogo da memória, lógica, jogos interativos, que ela consiga entender a lógica das coisas, os porquês das coisas, isso ajuda muito. Você fala de 15 anos ali, há pouco tempo atrás, 4 anos atrás, era febre, escola de programação para criança. Foi um boom. Todo canto tinha uma, assim. Era impressionante. Bote seu filho aqui, porque não sei o quê, bote seu filho aqui. E aí essa galera começa a entender justamente lógica. Cara, a própria Lego lançou linhas inteiras de o brinquedo que monta, agora o brinquedo que é inteligente. Então, não basta você montar o carrinho, você tem que dar inteligência para ele andar na pista, desviar de uma caneca, desviar do microfone, coisa nesse sentido. Então, assim, cara, ela já está olhando e está entendendo o seguinte, antigamente, o intelectual desse cara estava em quê? Em montar e em achar as peças. Agora, o intelectual desse cara está em não só montar ele já resolve, agora é ele dar inteligência para essas coisas. Então, a trilha para você se formar... aí você me fala, Pelaz, eu sou um cara de 16, 18 anos aqui, como é que eu faço agora? Cara, antigamente a gente pensava muito em procure uma faculdade. Hoje em dia isso nem sempre é uma verdade. Eu conheço muita gente que trabalha, que é muito bem remunerada e que não tem mais faculdade. Mas por que isso? Porque as empresas entenderam que existiu uma escassez, existiu uma pandemia que atrapalhou muito a educação ali nos primeiros 1, 2 anos. Depois as faculdades se adaptaram com uma velocidade maior. E as faculdades hoje, cara, me diga uma faculdade aí que não tem nenhum curso EAD, ou que não é o curso híbrido. Então, até elas mesmas se adaptaram a isso. Então, cara, hoje não só mais procurar uma faculdade, mas procurar cursos que você tenha na internet. Programação de linguagem, aí tem machine learning, tem curso de IA, tem curso de tudo. Eu costumo dizer assim, que, cara, os profissionais que vão estar aí no futuro não são mais os que têm as respostas, mas os que conseguem fazer boas perguntas. Excelente. A lógica da inteligência artificial é essa, né? Eu fiz recentemente um curso de inteligência artificial, que foi bem bacana, por sinal, e foi basicamente essa o mote do negócio. Você já tem quem responda. Você precisa agora fazer a pergunta certa para que a resposta veja da forma... Então, como se você tivesse ali, cara, 1 milhão de livros. Mas, cara, eu tenho certeza que se você botar essa inteligência pro Daniel, pro Pelaz e pra Lívia aqui, um mesmo computador, você teria respostas diferentes porque a gente fez perguntas diferentes. E aí, o segredo vai estar, cara, quem consegue organizar melhor essa informação, quem sabe mais o que quer e quem dá o melhor caminho para que a máquina responda, né? Tem, assim, isso traz algumas preocupações para o mercado, né? O pessoal fala muito, cara, o que vai acontecer com os profissionais de hoje? O que vai acontecer com o cara que fez esse texto? O que acontece com o cara que edita essa imagem, que publica isso aqui? E esses medos é natural, assim, isso sempre acompanhou a humanidade. O pessoal na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião, eu sou formado em ciência da computação, minha especialização é inteligência artificial, e tenho um pouquinho de propriedade para falar sobre isso aí, mas a galera criou um boom de inteligência, vai acabar com todos os trabalhos aí. Calma, é sim um passo muito importante, é sim
algo que revoluciona, algo que assusta no seu porte, mas, cara, desde quando você tinha ali, você falou do Uber aí. Cara, antes do Uber tinha o quê? Táxi. Antes do táxi tinha o quê? As carroças que levavam a galera com seus cavalos. Quando o táxi chegou, o que aconteceu com a galera que guiava com as carroças, charrete lá? Os caras disseram assim, meu Deus, a gente vai fazer o quê da vida? A gente vai não sei o quê. Quando o Uber chegou e o táxi disse assim, e o táxi falou assim, cara, quantas passeatas a gente já viu na rua de taxista desempregado morrendo de fome? Cara, eu nunca vi passeata de carroceiro reclamando porque tem carro na rua, né? Exatamente. Então, assim, toda grande revolução, ela não só impacta o grande mercado, mas como ela cria muitos novos. Então, a gente está preocupado com o mercado que a gente tem hoje, a gente não está olhando o mercado que a inteligência artificial vai criar. Vai criar, exatamente. Então, cara, eu olho muito para a inteligência artificial como um amigão que está aqui do meu lado, que faz as coisas chatas que eu não quero fazer. A gente falou aqui de educação de professor. Cara, professor adora dar aula. Mas pergunta qual que é o professor que gosta de corrigir 500 provas em um sábado e um domingo. Então, se ele pudesse botar as provas para ser corrigida e ele focar só em dar aula. E se na hora de fazer o material ele disse assim, olha, gere um material para mim sobre a história do Brasil, trazendo fotos, imagens, não sei o quê. E aquilo que ele passa o sábado e o domingo inteiro fazendo, a inteligência artificial fizesse para ele em 2 minutos. Mas já faz. Então, esse é o ponto. Então, assim... o ponto não é que a inteligência artificial está substituindo o ser humano. É que o ser humano estava substituindo a inteligência artificial até hoje, fazendo coisas altamente mecanizadas, automatizadas e coisas que um robô poderia fazer. E aí agora a inteligência normalmente artificial... são chatas e repetitivas, né? Ela só está chegando para assumir o que sempre foi dela. E agora entra o papel da criatividade, né? Escrever um texto desse aqui é legal, mas pensar na pauta, no programa, nas pessoas legais, quem é que vai pensar nisso aqui? Legal. Pelais, você estava falando aí dessa trilha, né? Eu estava lembrando, há um mês atrás, eu contratei 2 devs para compartilha. E eu fazendo uma entrevista com eles, meninos novos, 22, um tem 24. E um deles me chamou muita atenção porque eu perguntei, né, como é que tinha sido a trilha. Ele tinha entrado na faculdade há pouco tempo. Ele disse, não, desde os 15 anos eu gosto muito de jogar. Né? Ainda tem uns games aí que normalmente são... E ele disse, no próprio game eu já programava algumas coisas. Então, assim, às vezes eles começam a aprender meio que sozinhos até. Total. Jogando. Eu aprendi na revista. Banca de revista. Eu aprendo a programar em 31 dias. Aí comprei a revista, nem computador eu tinha, caderno, pô. Morava em Belém. Morador ribeirinho de Belém. Imagina, assim, 2000 e pouco não tinha tecnologia aqui, tu imagina na beira do rio. Bom, gente... Queria agradecer a presença de vocês. Queria que vocês fizessem as considerações finais aqui do nosso Smartcast. E, se puder, deixar o contato de vocês, redes sociais, para quem quiser entrar em contato, aí talvez um investidor. Né? Sempre bom. Claro. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né, no Smartcast. Daniel, obrigada pelo convite. Pelais, sempre um prazer aprender, a gente aprende muito com suas palavras. Eu deixo aí o @, né, Lívia Rodrigues Barreto. Se vocês quiserem também entrar no LinkedIn, Startup Compartilha. Então, a gente está aí à disposição para conversar sempre sobre inovação, empreendedorismo. É um assunto que a gente gosta muito e é tão necessário a gente desenvolver assuntos sobre esse aqui no nosso estado. Até parabenizo pela iniciativa, pelo podcast, né, pelo Smartcast, que está muito bom. Bacana. Obrigado, Daniel, pelo convite. Compartilhei aqui com a Lívia, assim, carrego um pouco do propósito dela, né, ali também. Eu fiquei muito feliz que a gente estaria junto aqui hoje. As nossas redes sociais é lovel.dev, então no Instagram, no LinkedIn, em qualquer lugar, até o nosso site, lovel, love com L no final, .dev, vai aparecer aí. E as minhas redes sociais é @paulopelais. Bacana. Gente, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. E se você gosta de empreendedorismo, economia, tecnologia e inovação, você não pode perder o Smartcast aqui na sua TV Otimista. Muito obrigado.